jamais diga essas palavras. E se você tem o costume de xingar isso, é melhor parar. Esses são relatos reais que vocês me mandam aqui no TikTok ou lá no meu Insta. Então se você tem um relato, conta ele pra mim, o arroba tá aí. O homem com a boca aberta. O jovem que me conta este relato diz que ele tinha um costume terrível de ficar chamando toda hora a desgraça. Qualquer probleminha que acontecia na vida dele, ele dizia esse nome. Ele disse que tinha um abajur do lado da cama dele, e que por volta das 2 horas da manhã ele levantou para ir ao banheiro. Ele acendeu o abajur e foi até o banheiro. Quando ele voltou e se deitou, e quando ele ergueu o seu braço para desligar o abajur, ele teve uma sensação estranha de que estava sendo observado. E sabe, ele tinha razão. Um homem com a boca extremamente aberta estava do lado dele. Ele disse que naquele momento ele não conseguiu mais se mexer. O moço que me contou esse relato disse que ficou paralisado. E aquela coisa não emitia som algum, só ficava olhando para ele, com a boca extremamente aberta. Foi aí que ele conseguiu gritar e o pai dele entrou dentro do quarto. E aquela coisa sinistra desapareceu. E desde então, ele nunca mais xingou esse nome. Próximo relato. O homem com a máscara de peste negra. O Gustavo mandou o relato dele aqui no TikTok mesmo e ele disse pra mim o seguinte, que ele sempre teve o costume de xingar pela desgraça. Seja jogando ou fazendo qualquer coisa, ele tinha esse costume. Até que no silêncio da madrugada, ele viu algo na janela, que faria com que ele nunca mais dissesse este nome. Após ouvir vários ruídos no chão e no teto do quarto, ao olhar pela janela, Gustavo se depara com essa criatura aí. Ele se assustou muito e começou a ter problemas para dormir depois disso. Mas Gustavo parou de chamar por esse nome, e agora ele reza todos os dias antes de dormir, porque ele disse que nunca mais quer ter aquela sensação. Terceiro e último relato. Eu desafio você a ouvir esse terceiro relato sozinho e no escuro. Se você conseguiu, comenta aí. O velho de olhos escuros. O Fábio tem 54 anos, ele também assiste meus vídeos aqui no TikTok, ele mandou aqui, no direct. Fábio disse que antes de se converter, ele tinha um costume muito feio. Ele dizia nome de demônios, xingava também o nome da desgraça, miséria e coisas desse tipo. Ele disse que sempre ouvia um som debaixo da cama dele, como se fosse um estralo. Mas ele sempre ignorou esse som. Até porque a cama dele era velha e ele achava que poderia ser somente a madeira rangendo. Esses sons começaram a se tornar batidas. E às vezes ele conseguia ouvir o que parecia ser uma respiração que vinha debaixo da cama dele. Até que um dia, muito curioso, ele olhou para debaixo da cama. Isso era de madrugada, quando ele viu uma coisa assombrosa. Embaixo da cama havia um velho com olhos escuros. Ele parecia sorrir e olhar para Fábio. Fábio até desmaiou depois desse episódio, mas depois se converteu e nunca